Se você estivesse à beira de um rio e visse a água começar a girar sozinha, você ficaria para assistir? Antes de começar, já deixa o like e se inscreve no canal, porque o que você vai ouvir hoje não é só uma história de predadores, é um relato sobre algo que aconteceu em silêncio e quase terminou de um jeito que ninguém estava preparado para ver. A primeira coisa que apareceu foi o rastro, não o corpo, não o ataque, não o confronto, apenas a água se abrindo em duas direções opostas, como se dois gigantes estivessem se aproximando um do outro sob a superfície. O pescador que viu aquilo congelou. Ele conhecia aquele rio desde criança. Sabia identificar o movimento de peixes grandes, sabia quando era tronco descendo correnteza, sabia quando era jacaré, sabia quando era sucuri, mas aquilo era diferente, porque eram dois movimentos, um vindo da margem norte, outro vindo da margem sul. Lentos, firmes, diretos. A comunidade ribeirinha ficava numa curva estratégica do rio. Área rica em peixes, vegetação densa, local perfeito para grandes predadores. Nos últimos meses, relatos de uma sucuri enorme começaram a circular. Não era apenas grande, era dominante, sempre vista sozinha, sempre ocupando os trechos mais fundos. E ao mesmo tempo, moradores começaram a falar de um crocodilo que não era comum naquela região. Mais agressivo, territorial, visto próximo às partes rasas onde animais costumavam beber água. Dois predadores, mesmo território, mesmo período. Era questão de tempo. Naquela tarde abafada, o céu estava pesado. O rio parecia parado demais. Os pássaros estavam inquietos. O pescador estava recolhendo a rede quando sentiu a vibração. Não um som alto, uma pressão, como se algo massivo tivesse batido a cauda contra a água. Ele olhou para a esquerda, uma ondulação larga se formava lentamente. Olhou para a direita, outra, paralelas, aproximando-se. O silêncio ficou estranho. Não havia vento, não havia canto de inseto. Só a água respirando. E então aconteceu o primeiro impacto. Não foi visível, mas foi audível. Um som profundo, abafado, como dois troncos submersos colidindo com força. A superfície explodiu em espuma. O pescador largou a rede. A água se retorceu. Por alguns segundos, foi impossível distinguir o que era o quê. Escamas verdes surgiram acima da superfície. Depois desapareceram. Algo espesso e amarelado cruzou horizontalmente. Sumiu de novo. O crocodilo emergiu primeiro. Mandíbula aberta, corpo rígido, olhos fixos. Mas antes que pudesse avançar, algo o puxou lateralmente. Não para baixo, para o lado. A sucuri! Ela não atacou por impulso. Aproximou-se pelo flanco. Encostou o corpo massivo contra o do crocodilo. Pressão contra pressão, força contra força. O rio virou um redemoinho. Moradores começaram a sair das casas. Alguns subiram nos trapiches. Ninguém gritava. Todos sabiam que qualquer movimento brusco poderia atrair a atenção. O crocodilo conseguiu se soltar por alguns segundos. Girou o corpo violentamente. A famosa rotação. Mas a sucuri não soltou completamente. Ela reposicionou. Era como um jogo de estratégia. Nenhum deles queria gastar energia à toa. Predadores experientes não atacam por impulso. Eles calculam. O confronto não foi rápido. Foi lento, pesado, silenciosamente brutal, sem precisar de sangue. A cada movimento, a água se levantava em ondas que batiam nas estacas das casas. A comunidade sentia o impacto físico do embate. A sucuri conseguiu envolver parcialmente o tronco do crocodilo. Não totalmente. O suficiente para limitar. O crocodilo reagiu com mordidas direcionadas. Precisão pura, cada um tentando achar o ponto fraco do outro. Em determinado momento, ambos desapareceram sob a superfície. Silêncio absoluto. A água voltou a ficar lisa. Demais. 30 segundos depois, uma explosão ainda maior rompeu o centro do rio. A sucuri emergiu enrolada parcialmente, mas o crocodilo estava fora do aperto principal.
Ambos estavam exaustos, mas nenhum recuava. E então, algo inesperado aconteceu. Eles reduziram a intensidade, como se ambos percebessem o custo daquele confronto. O crocodilo recuou primeiro, devagar, mantendo os olhos fixos. A sucuri permaneceu imóvel, cabeça levemente elevada acima da água, observando. A tensão não era mais física, era psicológica. Naquela noite, ninguém dormiu. O rio parecia atento, esperando o próximo movimento. 3 dias se passaram em silêncio, até que o crocodilo reapareceu, perto demais das casas. Apenas os olhos acima da água, imóveis. E então veio o segundo confronto. Dessa vez foi à noite, sem aviso. A água se partiu com força total. O crocodilo avançou primeiro. A sucuri respondeu imediatamente. Corpo contra corpo, ondas bateram com mais intensidade. As casas vibraram. O crocodilo conseguiu cravar a mandíbula na lateral da sucuri. Não houve sangue visível, mas houve reação. A sucuri apertou com mais força. O crocodilo girou violentamente. Ambos desapareceram novamente. Quando algo emergiu, foi o crocodilo. Respiração pesada, movimento mais lento. Ele permaneceu alguns segundos na superfície e recuou. A sucuri demorou mais a aparecer. Quando emergiu, foi apenas a cabeça. Olhos fixos na margem. Não parecia derrotada. Parecia analisando. Depois daquela noite, o crocodilo sumiu do trecho principal do rio. A sucuri passou a ocupar o centro com mais frequência. Mas o medo não foi embora, porque semanas depois, em uma madrugada de chuva forte, 2 pares de olhos foram vistos refletindo na água. O crocodilo tinha voltado e não estava sozinho. O rio nunca mais foi o mesmo. A comunidade também não. Até hoje, ninguém sabe dizer quem venceu. Mas todos concordam em uma coisa: quando 2 predadores disputam território, não é apenas a água que se move, é o silêncio. E o silêncio é o que mais assusta!